é um processo que vem piorando. Se você comparar com o começo da década, é um processo de perda de confiança nas instituições, de medo em relação à violência. Então esses problemas eles foram aumentando. Em 2013 foi um salto, embora a gente esteja no pior ano dessas séries, 2017, ela deu um salto em 2013, a maioria dessas séries. Então um processo cumulativo e que culminou nessa baixa confiança do brasileiro no governo federal. Isso em 2010 era 51%, agora é 14%, e que coloca o Brasil como o segundo mais descrente no seu governo federal entre 125 países. Mesmo, por coincidência, o mesmo ranking em relação à confiança no processo eleitoral e também no medo da violência. Então o brasileiro ele é o segundo pior numa lista de 124 países, que inclui países pobres, países violentos, países desorganizados, é uma lista grande, e o Brasil está nessa posição extrema. Agora, quando a gente vai para a pergunta sobre a aprovação da liderança política, o Brasil tem 86% de desaprovação, que é a mais alta desaprovação de todos os países, não só no ano de 2017, mas de toda a série histórica desde 2010. Então, em 750 casos é o mais baixo, é o Brasil em 2017, o que reflete talvez essa forte renovação que a gente tem observado nas eleições. Eu acho que os dados de 2017 e dos anos anteriores mostravam esse crescente mal-estar do brasileiro em relação a aspectos que são importantes para entender o momento político brasileiro. O brasileiro é muito crítico, não em relação à sua vida, mas em relação ao país, às políticas públicas, mas de alguma forma esse processo ele se deteriorou ao longo do tempo. A percepção do brasileiro foi de uma descrença crescente ao longo desses anos. Então é alguma coisa caracterizada desse período, um período de crise do brasileiro em relação ao Estado, em relação aos serviços públicos. Os dados mostram e tiram a gente de uma zona de conforto, porque às vezes eu acho que tem uma tendência a gente achar, não, o mundo está complicado, o Brasil também está complicado. Não, o Brasil está bem mais complicado do que quase todos os países do mundo. Então dá um pouco o momento crítico que o Brasil vive, não apenas nesse ano, mas nos últimos 4, 5 anos. Se a gente olhar agora, a Constituição está completando 30 anos, se a gente olhar dados de educação, expectativa de vida, pobreza, o Brasil teve um aumento formidável nesse período. No entanto, a gente não fez um avanço social impressionante. Agora, o nosso dever de casa econômico não foi bem feito. A expectativa de vida aumentou, a gente não fez reforma da Previdência. A escolaridade aumentou, no entanto, a produtividade do brasileiro continua baixa. Então, de alguma forma, o avanço social foi um pouco desconectado dos fundamentos econômicos e, de alguma forma, isso criou uma incapacidade da gente continuar avançando socialmente e um certo mal-estar da população que se sente frustrada na hora que vai ter os seus serviços públicos, de educação, de saúde, na política de segurança e assim por diante.